Olá, meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil e perito em engenharia. Resolvi fazer esse vídeo aqui para contar para você um pouco sobre a minha trajetória profissional, em que eu iniciei no primeiro emprego como balconista e hoje sou empresário e perito judicial. Gostaria de contar toda essa história para aqueles que me conhecem e que não a conhecem detalhadamente, e para aqueles que não me conhecem, para que possam se inspirar, ainda mais se estiverem em busca de uma profissão como a de perito judicial, que eu tenho divulgado muito no meu canal. Então a minha história começou lá atrás, quando em 1974 eu morava em Recife, eu tinha 6 anos de idade, e meu pai resolveu mudar para São Paulo para tentar uma vida nova. Meu pai, que era proprietário de uma loja de material de construções em Recife, Pernambuco, em 74 colocou os quatro filhos no carro, a esposa, veio para São Paulo e entrou num ramo de negócios diferente. Perdeu tudo, mas depois de muitos altos e baixos acabou se restabelecendo e começou novamente com uma loja de ferragens, onde eu trabalhei dos 13 aos 17 anos. Eu exerci a função de balconista e às vezes também de office boy. Aos 17 anos eu estava cursando o segundo ano do ensino médio profissionalizante e eu cursava desenho de arquitetura. E eu tinha uma professora na época que me chamou de canto e falou assim: Roberto, eu vou te indicar para um estágio, porque você é o aluno que tem as melhores notas, as notas máximas, nos 3 primeiros bimestres do ano. Então, dessa forma ela me indicou, eu fiz um teste e fui aprovado como estagiário na empresa Texaco do Brasil S.A., uma empresa do ramo de petróleo, e nessa empresa eu fazia projetos de postos de serviço. Fiquei nessa empresa aí 1 ano e durante esse ano eu também entrei na fase de serviço militar e meu estágio terminou após 1 ano, ainda na fase de serviço militar, e eu passei a trabalhar num escritório de arquitetura em Ribeirão Pires, São Paulo, do arquiteto Frederico Loman. Nesse escritório eu fazia projetos executivos. Para quem não sabe o que é projeto executivo, é o projeto detalhado que vai para a obra, para a execução. E eu tinha um chefe na época nesse escritório que ele arranjou uma outra oportunidade numa construtora chamada Norte Arquitetos Associados, e ele acabou me levando junto, porque eu era um excelente desenhista e eu era especializado em detalhamento de projeto executivo. Então fui para a Norte Arquitetos Associados, onde me desenvolvi ainda mais nessa área de desenho e acabei nessa fase entrando na faculdade de engenharia. Busquei novos caminhos, resolvi fazer uma entrevista para um novo estágio. Fiz na realidade um concurso para um estágio na Prefeitura Municipal de Santo André, um concurso para estagiário de engenharia civil, e entrei em primeiro lugar nesse concurso. Passei a fazer estágio na Prefeitura de Santo André, no Departamento de Serviços de Trânsito, onde eu aprendi muito a respeito de sistema viário, a respeito de engenharia de trânsito e também de estatísticas, uma vez que nós estagiários fazíamos muitos levantamentos de acidentes de trânsito e as suas devidas estatísticas. Após esse término do estágio na Prefeitura de Santo André, eu acabei encontrando um trabalho numa construtora. Eu na realidade passei por um teste e entrei como técnico de edificações numa grande construtora a nível nacional, que é a construtora OAS, uma construtora que faz grandes obras, pontes, viadutos, túneis e grandes empresas, né? Obras públicas também. Então na construtora OAS eu trabalhei na obra do Carrefour Santo André, e posteriormente à conclusão do Carrefour Santo André, eu fui deslocado para a fase inicial do Sambódromo de São Paulo, onde eu trabalhei pouco, mais na fase inicial mesmo, né? Então nessa ocasião eu já estudava em Santos, fazia faculdade em Santos, e
acabei que busquei uma outra oportunidade e agora entrei na indústria. Eu passei numa candidatura de emprego numa empresa chamada Tintas Coral S.A., que é uma grande empresa líder no ramo de fabricação de tintas. Na Tintas Coral, eu entrei com 23 anos de idade. Eu era responsável por nada mais, nada menos do que 60 funcionários, sendo 30 diretos e 30 indiretos. Os diretos eram todos os profissionais relacionados à construção civil e os indiretos eram relacionados a uma empresa terceirizada, que eu tinha uma responsabilidade sobre essa supervisão também. Então, na Tintas Coral, eu trabalhava como o encarregado de manutenção civil, que é aquele profissional que coordena toda a equipe de profissionais da construção civil, que cuidam de toda a planta, que cuidam de toda a fábrica. Qualquer tipo de serviço relacionado à manutenção civil e conservação do parque passava por mim e eu tinha que controlar essa equipe e fazer cumprir com todos aqueles serviços de manutenção. Eu, assim que entrei na Tintas Coral, acabei englobando mais uma função, porque existia uma empresa ao lado, que era do mesmo grupo, uma empresa de pigmentos chamada Sintecron, e eu acabei englobando a função dos dois funcionários dessas empresas, Coral e Sintecron. Acabei sendo um único funcionário, mas que cuidava dos dois parques. Então eu era responsável também pela Sintecron, que tinha mais uma equipe, e depois acabei ganhando também a responsabilidade da supervisão sobre os funcionários que manuseavam resíduos sólidos, armazenamento de resíduos sólidos e também filtragem de tortas através de filtro prensa para podermos fazer o entamboramento e depois incineração. E nessa época a parte de ambiental estava muito em alta e tinha muito controle sobre isso, então era um trabalho muito interessante. Então na Tintas Coral eu fui me desenvolvendo. Eu costumo dizer que a Tintas Coral foi a minha maior faculdade, foi onde eu aprendi mais coisas na minha vida, desde o relacionamento interpessoal que eu tinha, desde o chão de fábrica até a presidência. Aprendi também como que é o funcionamento entre departamentos, distribuição, vendas, manutenção, engenharia. Aprendi muito sobre informática, aprendi como funciona uma grande empresa. Então aquilo lá para mim foi uma experiência gigantesca, onde eu tive uma percepção, uma abertura de visão de como funciona uma grande empresa. Eu acho que é muito importante que alguém que esteja no mercado de trabalho aí se encaixe um dia numa grande empresa, nem que seja por um período relativamente curto, mas que vivencie essa rotina e vivencie como funciona uma grande empresa, porque você acaba aprendendo não só em relação à parte técnica, mas em relação a lidar com outros profissionais, em relação a posturas profissionais, a malícia mesmo da relação pessoal, né, que nós temos que desenvolver nos trabalhando mesmo no nosso amadurecimento pessoal, né? Voltando a Tintas Coral, eu fui evoluindo, passei ao cargo de supervisor de obras. Nessa época eu já era responsável não só pela fábrica de Santo André, na parte de conservação civil, mas também pela manutenção civil da fábrica de Mauá. Acabei englobando também uma função de 2 profissionais e trabalhava também uma parte desse período do dia na engenharia, com uma pessoa que mexia só com contratos. Então eu mexia com contratos, eu aprendi a avaliar contratos, e isso também foi uma coisa que veio a somar no futuro na minha formação como profissional. Cheguei no final da minha vida na Coral, aos 6 anos de funcionário na Coral. Sempre fui um excelente funcionário, mas ali não havia mais espaço para crescer, uma vez que eu ia me formar, e a empresa não tinha ali um espaço para mim na função desejada de engenheiro civil. Então eu saí da Coral após 6 anos. Saindo da Coral, eu consegui um emprego como engenheiro civil na empresa Bridgestone Firestone, que é uma empresa japonesa que fabrica pneus e está localizada aqui na cidade de Santo André, onde eu resido.
E minha experiência na Firestone, eu era engenheiro civil, era contratado como engenheiro, era responsável pela manutenção do parque e também por algumas obras relacionadas à engenharia. Nós éramos em 14 engenheiros no departamento, eu era o único engenheiro civil que dava suporte, não só às obras relacionadas ali à manutenção, mas às obras de engenharia civil em geral, que davam suporte a outras modalidades. Por exemplo, viria uma máquina do Japão para a construção de pneu, essa máquina tinha um projeto específico de fundação e eu tinha que acompanhar aquela obra de fundação, que tinha que ser uma obra muito precisa para que a máquina que chegasse do Japão se encaixasse ali perfeitamente. Essa foi minha função na Firestone, trabalhei lá um tempo e trabalhei na Firestone descontente, né? Descontente porque eu entrei nessa empresa ganhando menos do que eu ganhava na empresa anterior, onde eu nem era engenheiro, então passei a trabalhar como engenheiro ganhando menos e já entrei descontente e com o tempo fui me desmotivando cada vez mais e também foi um choque porque a empresa anterior ela tinha uma outra cultura diferente dessa empresa japonesa, então houve um choque cultural aí, achava muito estranho aquele ambiente de trabalho, a frieza das pessoas e algumas coisas não eram compatíveis aí com a minha característica pessoal e também com o que eu acredito ser verdadeiro, o que eu acredito ser honesto. Então, diante desses conflitos, eu resolvi pedir demissão da Firestone. Fui criticado por vários amigos na época, falaram assim, você vai pedir demissão de uma multinacional, onde você foi contratado como engenheiro, né? Uma empresa que vai te trazer futuro. E agora vem uma informação muito importante que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, principalmente você que é empreendedor, principalmente você que está descontente com o seu trabalho, quer seja como engenheiro ou qualquer função, qualquer amigo meu que esteja vendo esse vídeo, ou você que nem me conhece, mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu trabalhava na Firestone e eu falei para esses amigos que falaram que eu estava sendo louco de pedir demissão. Eu falei, eu não quero ganhar o que eu ganho aqui na Firestone. Eu quero ganhar 10 vezes mais esse salário. 10 vezes mais, né? Ocorre que, anos depois, em que eu fui empreendendo, e ainda vou continuar essa história, vocês ainda vão entender os próximos passos que eu dei, até chegar nos dias de hoje, mas só dando um parênteses nesse ponto, pedi demissão da empresa querendo ganhar 10 vezes mais. Anos depois, eu cheguei a ganhar 57 vezes o meu salário por mês. Anos depois, num único ano, cada mês daquele ano, eu ganhei o equivalente a 57 vezes o meu salário como engenheiro na Firestone. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você acredita em você, se você está descontente com o seu trabalho, se você quer vencer, você não pode continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas, você tem que fazer algo diferente. Se você fizer todos os dias as mesmas coisas, os dias serão idênticos. Então, aquele meu pedido de demissão foi libertador e foi em função daquele pedido que eu cresci e cheguei aos dias de hoje. Se eu não tivesse pedido demissão, até hoje eu estaria lá trabalhando. Teriam se passado aí praticamente 20 anos e eu estaria lá trabalhando ainda, né? E na mesma função, e descontente, acomodado, frustrado, não teria proporcionado futuro para minha família, não teria conhecido tantas pessoas fantásticas que eu me relaciono profissionalmente, né? Então fica aqui essa mensagem, mas vamos então prosseguir. Saí da Firestone, eu não tinha nada em mente, né? Eu saí de lá, fui diretamente numa imobiliária, aluguei uma sala, né? E nessa sala eu comecei a minha atividade. Antes disso eu trabalhei um pouco, já vinha trabalhando em paralelo, mesmo empregado, em home office. Então eu fazia lá o meu trabalho no horário comercial e à noite eu desenvolvia projetos para terceiros, fazia plantas de prefeitura, fazia projetos executivos, projetos estruturais também. Então, aluguei essa pequena sala e comecei a trabalhar exclusivamente com projetos, porque era um tipo de atividade que não requeria aí que eu tivesse um grande investimento, né? E nessa época foi justamente a transição daquele projeto feito em prancheta, que seria quase que artesanal, onde você traça lá em cima de um papel vegetal, era a transição desse tipo de projeto que eu estava habituado a fazer
para o projeto em AutoCAD, que era feito através do computador. Então foi uma época que eu tive que me empenhar muito, porque eu tive que aprender a fazer desenho em AutoCAD. Investi, fiz um curso de AutoCAD, investi numa máquina boa e comecei a desenvolver meus projetos. Até que uma empresa, não tinha nenhum cliente, até que uma empresa me procurou e era um hospital que precisava regularizar a planta, né, o projeto, e me contratou, fiz lá um orçamento. Esse orçamento que eu fiz, ele pagava 6 salários meus daquela empresa que eu pedi demissão. Então era um projeto que em um mês eu fiz, só que ele me garantiu 6 meses de salário. Então aí eu já comecei a ver que eu tinha feito um bom negócio tendo pedido demissão, né? Então fiquei trabalhando naquele escritório como desenhista e então em menos de 2 anos após ter pedido demissão eu passei de empregado, né? De empregado eu atuei um pouco como autônomo e passei a ser empresário, porque em 1998 eu abri a empresa que eu tenho até hoje, que é a Tecnoprate Engenharia Limitada. Abri a Tecnoprate em 98 e daí em diante foi acontecendo um desenvolvimento cada vez maior. E foi justamente nessa época em que eu acabei me interessando por essa atividade de perito que eu exerço até hoje. Então a minha vida como perito inicia aí em meados de 98, em que eu estava viajando para Porto Seguro. Eu ia passar 7 dias em Porto Seguro. Estava no avião, lendo o jornal, me lembro que era a Folha de São Paulo, e tinha uma reportagem sobre o desabamento do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. As pessoas lembram disso, né? Se você não é dessa época, você pode pesquisar. Foi um acidente estrutural aí de repercussão gigantesca na mídia, né? Inclusive internacionalmente, onde se concluiu que a obra foi feita com areia de praia. Então houve o desabamento de uma das torres, né? Que era a torre número 2 do Palace. E até hoje isso está na justiça, as pessoas perderam seus patrimônios e não foram indenizadas, né? Então isso me chamou atenção. Eu tinha conhecimento do que era a profissão de perito, mas isso não era divulgado. Ninguém falava sobre perito, ninguém sabia o que era perito, ou como você conseguiria entrar nesse meio de trabalho. Mas eu me interessei e, voltando da viagem, eu passei a pesquisar como entrar nesse segmento, qual seria o caminho. Então, ao pesquisar, eu percebi que na mesma faculdade em que eu me graduei, a Universidade de Santa Cecília dos Bandeirantes, em Santos, que fica a 65 quilômetros da onde eu morava, né? Então assim, eu descia para a Universidade de Santa Cecília de segunda a sábado, ou seja, todos os dias da semana. Eu fazia esse trajeto de 65 quilômetros para ir, 65 quilômetros para voltar. Então, embora eu tenha feito isso por mais de 6 anos, eu acabei vendo que tinha essa pós-graduação em avaliações de imóveis e perícias de engenharia na Universidade de Santa Cecília e me matriculei na segunda turma. Então eu sou aluno da segunda turma. Foi um excelente curso e eu posso dizer com toda sinceridade para vocês que o maior investimento que nós podemos fazer em determinada fase de nossa vida é investir na nossa cultura, investir no nosso estudo. Porque o investimento que eu fiz na minha graduação e o investimento que eu fiz na minha pós-graduação foram fantásticos. Eles me proporcionaram um retorno infinitamente maior do que eu investi, mas não só isso, me deram uma profissão, me deram uma especialização que até hoje me rende frutos, né? E que é toda a base do meu trabalho e que me proporcionou outros tipos de trabalhos relacionados, né? Então foi assim que eu comecei a fazer esse curso de avaliações de imóveis e perícia de engenharia, que é um curso pós-graduação. Aí nós vimos aqui para uma fase importantíssima, que é muito marcante na minha carreira profissional e pessoal também. Profissional porque eu vou falar a respeito da primeira oportunidade que eu tive para realizar uma perícia. E pessoal
porque essa oportunidade foi dada por um profissional e que também era meu amigo pessoal e é até hoje, é uma pessoa que eu admiro muito, que se tornou um grande executivo no ramo dos seguros e que naquela época me deu a primeira oportunidade. Eu estou falando do meu amigo engenheiro Frank Bozic Júnior, meu grande amigo, em que eu só tenho o que agradecer, que foi o responsável para que eu me tornasse profissionalmente um perito, que eu tivesse essa oportunidade e depois me deu muitas outras oportunidades, trabalhamos juntos em muitas outras empresas e continuamos até hoje a ter contato e a trabalharmos juntos. Mas vamos ao que interessa. Eu tinha comentado com o Frank que eu estava fazendo essa pós-graduação e ele trabalhava no departamento de sinistros da Veracruz Seguradora, que é uma empresa que depois foi englobada a Mafre Seguros, né? Então o Frank falou assim, olha Alberto, você está fazendo a pós, então assim que tiver uma oportunidade lá eu vou passar para você. Eu comentei com ele como amigo, eu não comentei no sentido de pedir nada, sabe? Para que ele me indicasse, nada disso, mas ele voluntariamente falou, Roberto, assim que surgiu a oportunidade, lá eu vou te passar, e me passou, né? Me passou lá um caso, deu uma analisada no caso, falei, vamos encarar esse caso aqui, meu primeiro caso. Foi uma perícia judicial, onde eu atuei como assistente técnico da seguradora, porque quando a gente trabalha para a seguradora, e existe uma ação judicial, a seguradora sempre é a ré, né? Então eu era o assistente técnico da Veracruz Seguradora, que era a ré. E o que ocorreu? Uma empresa no ramo de fabricação de cerâmica, localizada no interior de Minas Gerais, reclamou um sinistro decorrente de dano por água, que eventualmente houve um destelhamento num evento de chuva, que ocorreu aí na época, bem no dia de Natal, na noite de Natal, e que aí teria danificado lá uma área gigantesca onde tínhamos ali manilhas estocadas e manilhas que ainda não haviam ido para o forno. Então aquele barro ele ainda estava relativamente mole, não estava seco, né? E fui fazer ali a vistoria, houve uma manobra, né? Eu percebi que o perito e o dono da empresa eram amigos. Nessa ocasião da primeira vistoria, em que eu me desloquei 4 horas de São Paulo a Minas dirigindo, fizeram uma manobra lá, disseram que não iam poder fazer a vistoria naquele dia, mas que depois me mandavam lá os apontamentos, os resultados. Eu falei, não, eu volto outra vez. Remarcaram perícia, eu estive presente e eu descobri que existia na divisa de fundo da empresa um rio. E fazendo todo o meu estudo, eu descobri que na ocasião que ocorreram aquelas chuvas, esse rio ele inundou a empresa, inclusive ele cobriu pontes da cidade. Então não se tratava de um dano por água, se tratava de um alagamento. E dentro das condições gerais da pólice, o alagamento não tinha cobertura. Então aquela reclamação de sinistro se tratava de uma tentativa de fraude. E eu derrubei essa tentativa de fraude. O mais legal é que até hoje, salvo o Frank e eu, ninguém sabe que foi meu primeiro caso, né? Nem os advogados da seguradora, nem o perito judicial, nem o segurado, ninguém sabe que aquele foi o meu primeiro caso e foi um caso de sucesso, assim como foram todos pela frente. Todos os meus casos foram de sucesso e são até hoje. Quem me conhece, quem trabalha na área, conhece o profissional que eu sou e sabe que eu tenho êxito no meu trabalho. Outra coisa muito importante, os honorários que eu recebi naquela perícia, que não era uma perícia tão grande, era uma perícia média, né? Não foi nada tão exorbitante, mas os honorários que eu recebi nesse único caso foram suficientes para eu pagar os 18 meses de pós-graduação, ou seja, as 18 mensalidades que eu paguei nessa pós-graduação, se somadas, elas cabiam dentro dos honorários que eu recebi desse caso em que o Frank me indicou na Veracruz Seguradora, né? Então, foi assim que eu iniciei a minha carreira como perito. Depois fui tendo diversas outras oportunidades. Eu acabei fazendo trabalhos muitos anos para a Mitsui Sumitomo, que é uma empresa japonesa. Trabalhos para Berkeley Seguros, que é uma empresa americana, onde o Frank hoje é um dos executivos. Trabalhos para a Porto Seguro. Trabalhos para a Liberty. Trabalhos para diversas outras companhias aí que
que até hoje eu presto serviço, né? Com esse desenvolvimento dentro das companhias de seguro, eu fazia as perícias e as apurações para a reconstrução de imóveis, imóveis sinistrados, geralmente imóveis atingidos por vendaval ou por incêndio, né? A maioria deles. E as seguradoras começaram, já que eu tinha uma empresa de engenharia, começaram a me propor que eu fizesse também a reconstrução. Então eu fazia o meu trabalho como perito, perito extrajudicial, já que eu estava trabalhando não para a esfera judicial, mas para a companhia de seguro. Então eu fazia o meu trabalho, fazia a apuração, e muitas vezes a seguradora falava assim: olha, Roberto, você quer fazer a obra, você pode fazer a obra? E eu aceitava. Então eu fiz, eu lembro que em 2005 eu fiz 7 obras no Rio de Janeiro, todas de incêndio, grandes obras, inclusive. Né? E por aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo outros trabalhos na companhia, como a prestação de serviços de assistência. Nós tínhamos ali alguns veículos que faziam assistências residenciais. Isso, nós tínhamos esses veículos em alguns estados, né? E tínhamos essa equipe então também que fazia projeto, diversos segmentos. Estava atuando simultaneamente. Em paralelo, eu estava fazendo um mestrado em recursos hídricos na Unicamp, e juntou todo esse volume de serviço, acabei que eu não estava dando mais conta, né? E restringi a atividade apenas à elaboração de laudos. Fiquei trabalhando apenas com laudos, mas 1 ou 2 anos depois eu resolvi também entrar no ramo da construção civil e começamos a construir edifícios multifamiliares, né? Então, durante praticamente 10 anos, nós construímos edifícios residenciais multifamiliares e trabalhamos com perícias. O negócio foi evoluindo, até que chegou um momento que eu falei assim: não, eu não vou construir por enquanto, tem muita oscilação no mercado, a economia judia muito do empresário da construção civil, e acabei ficando só na perícia. E falei assim: olha, eu vou também começar a fazer perícia judicial. As seguradoras me davam um volume extraordinário de serviço, então eu nunca tinha tido a iniciativa de fazer perícias judiciais. Resolvi me cadastrar também no Tribunal de Justiça de São Paulo para a prestação de serviços como auxiliar de justiça, assim que nós somos denominados, né? Nós peritos somos cadastrados como auxiliares de justiça. Então eu me cadastrei como auxiliar de justiça, então eu presto serviços de perícias também em todo o estado de São Paulo, porque já tem um volume suficiente. Se for abranger outros estados, acaba que a gente fica com uma certa deficiência no atendimento, né? Apesar que, se você tiver interesse em crescer mais ainda, é só se estruturar, fazer parceria, que não tem problema algum. Mas hoje eu estou trabalhando especificamente como perito, ora como perito judicial, em casos de perícias judiciais, obviamente, e em casos extrajudiciais, onde eu sou indicado pelas companhias de seguro como assistente técnico, e não só pelas companhias de seguro. Trabalho também junto a construtoras, fazendo laudos de vistorias cautelares, trabalho para empresas de cinema, fazendo laudos de estabilidade estrutural, laudos de condições de acessibilidade, trabalho para particulares, para advogados. Muita gente chega até nós, às vezes uma empresa que faz perícias não faz nada especificamente na área de engenharia civil, faz parceria conosco. Então nós atuamos como assistente técnico de grandes empresas, né? Não vou citar o nome aqui porque não sei se isso seria permitido, mas grandes empresas de petróleo também, né? A gente também já atuou. E foi essa minha trajetória, onde atuei desde balconista numa loja de um comércio familiar, até hoje na condição de perito judicial, e me tornei também um empresário na construção civil. Tudo isso só foi possível por quê? Porque eu sempre busquei algo melhor. Se você não busca algo melhor, você vai continuar sendo aquela pessoa acomodada que não vai crescer, e reclamar não adianta. Então eu busquei algo melhor. Eu estudei longe da minha cidade, eu pegava ônibus, chegava aqui meia-noite para acordar às 6 da manhã, para pôr um uniforme e ir para uma fábrica trabalhar, né? Trabalhei em diversas empresas, trabalhei sempre em empresas muito boas. Isso não foi gratuitamente, foi em função do meu empenho, né? Como estudante, como profissional também.
e a coisa foi evoluindo. Então, esse segmento de perícias, como é a minha vida hoje como perito, é um segmento muito especial que ele requer um outro vídeo. E eu não vou me estender nesse vídeo para falar a respeito da minha ação, a minha função como perito. Então, eu vou fazer alguns vídeos adicionais. Um dos vídeos eu vou falar a respeito da atuação do perito no ramo de seguro, que é um ramo que muitos nem conhecem, é um nicho que os profissionais muitos nem conhecem, mas que é um ramo muito bom, promissor. Então eu vou falar um vídeo a respeito da atuação no ramo de seguros e vou fazer um vídeo a respeito da carreira de perito judicial. Quais são os passos, quais as vantagens, o que isso vai te trazer de bom, por que você deveria investir numa carreira como essa, né? Onde eu vou abordar tudo que te incomoda hoje como profissional no segmento da construção civil, porque eu tenho vivência disso, eu sei quais são as suas dores, eu sei quais são os percalços que você passa e você também submete isso à sua família. Então eu vou falar nesse vídeo a respeito disso e vou falar passo a passo o que eu trilhei para me tornar um profissional de sucesso na área de perícias e também na área da construção civil. Então, eu gostaria muito que vocês que têm interesse em me conhecer melhor e em aprender esses passos e que querem empreender, que vocês se inscrevam aqui no canal para que recebam a notificação desse próximo vídeo que eu farei. Tá certo? Então, é esse o nosso compromisso. Se você tem interesse em prosseguir com esse nosso bate-papo aqui, se inscreva no canal. Se você também tiver algum conhecido, um primo, um amigo, que for, que seja desse setor, que você eventualmente pense assim, olha, isso pode interessar para o meu amigo, para o meu primo, para o meu filho, para o meu pai, que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque o difícil nisso tudo, só para resumir e encerrarmos aqui, é que ninguém ensina os caminhos das pedras, como a gente costuma dizer, né? Ninguém ensina. E sempre quando alguém ensina, geralmente esconde alguma coisa, omite alguma coisa, né? E todos nós temos condições de entrar nesse segmento. Tudo bem? Agradeço pelo prestígio, peço para que você se inscreva no canal, peço para que você deixe seu like se você gostou, se você gostou muito, que você compartilhe. Nós nos veremos no próximo vídeo. Até a próxima!